Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo aqui é um vídeo de estudo gráfico, tá? Onde a gente vai estudando aí o gráfico do mês de janeiro de 2023, tá bom? Então bora lá pessoal, hoje a gente vai começar estudando aqui o dia 19, tá? Dia 19 de janeiro de 2023. Esse tipo de estudo ele é importantíssimo para você que está iniciando, para que você venha ter tempo de tela, tá bom? E também você vai vendo, você vai aprendendo a ler o gráfico realmente, tá? Então assista até o final, curte o vídeo, comenta, tá bom? E bora lá pessoal, a gente teve o índice, o mini índice aqui em uma abertura em gap de baixa, tá? De mais ou menos 1.342 pontos. É um gap muito grande, tá? E esse gap aqui esticou bastante, ficou muito longe das médias móveis. A gente também, antes de dar sequência aos candles aqui, a gente faz umas marcações importantes aqui do dia anterior. Tá? Então deixa eu só apagar aqui. Esse aqui foi do estudo do último vídeo que eu fiz. Olha só, a gente vai marcar a máxima, essa máxima aqui, ó, do dia anterior, perfeito? Máxima do dia anterior, beleza? E a gente poderia ter marcado aqui também a região da mínima. Olha a mínima, não foi? A mínima foi aqui. Certo? Eu sempre marco máximas e mínimas do dia anterior, tá bom? Então o preço abriu com esse gap de baixa e quando acontece isso, pessoal, as chances dele voltar para as médias móveis ou até mesmo fechar esse gap é muito grande, tá? Porque o preço já andou aqui no gap mais de 1.000 pontos, tá? Então o que aconteceu? Ele ficou um período aqui um pouco de lado, mas a gente também consegue enxergar dessa mínima, olha só, dessa mínima ele foi até a média móvel de 9 períodos, tá? Recuou aqui, ó, e começou a subir, rompendo o topo anterior. Isso é o que, pessoal? Isso aqui é um pivô, tá? Isso aqui é um pivô de alta, tá? Porque a gente tem fundo mais alto, topo até mais alto do que isso aqui também. Então a gente tem o início aí de um movimento de alta, tá? Então a gente também pode ver aqui, pessoal, que quando ele subiu aqui na média móvel de 9 períodos, você não vai pensar em vender com um ativo esticado dessa forma, né? Então isso aqui não é gatilho de venda não, tá pessoal? Num cenário como esse a gente já vai pensar em compras, tá? Porque tá barato, né? O preço está sobrevendido. Então quando ele fez esse primeiro movimento, você poderia puxar uma fibra aqui, ó, tá? Desse movimento, você poderia puxar uma fibra desse movimento de alta, e aí ele caiu até violou aqui, passou violou 61.8, mas ele não conseguiu fechar abaixo. E quando ele deixou esse candle aqui, pessoal, quando ele deixou esse candle bonito aqui, ó, tá? Um candle que tem alto volume, acima da média, maior do que o volume dos candles anteriores, certo? É um candle fechando acima da média móvel de 9, tem distância para a média móvel de 20 aqui, né? A média móvel de 20 estava longe, então você poderia executar uma compra na superação da máxima desse candle com stop na mínima, tá? Visando justamente esse pivô de alta, tá? Ele recuou,
deixou um gatilho forte com alto volume e explodiu, tá? Então, pessoal, poderia projetar alvos de fibro? Poderia, tá? Você poderia projetar alvos desse fundo para esse topo, tá? Que é a pernada A, né? O primeiro movimento, cravou aí todos os alvos, e você poderia projetar um alvo menor dessa mínima aqui, ó, para essa máxima, quase a mesma coisa. Então, primeiro alvo aqui na média móvel de 20, segundo alvo, tá? Então aí teria sido uma boa operação, bem sucedida, tá? Talvez o stop, vamos ver aqui o stop loss, espera aí, stop de menos de 300 pontos. Então o preço apareceu um candle gigante, forte, ativando esse pivô de alta, né? Indo de encontro ao fechamento do gap. Uma coisa também, pessoal, que a gente poderia observar é o seguinte: se o preço ele iria segurar nessas retrações do Fibogap, tá? Porém, a gente vê que o preço passou pela média de 20, tá? Passou pela retração de 50%, 61.8, sentiu um pouquinho aqui no 61.8, ó. Deixou aí uns pavios aqui nesses dois candles, mas o preço passou reto, tá? E desse candle que eu disse aqui, que daria para ter feito uma compra até aqui nessa região do gap, já seria mais de 1000 pontos, né? Reto, tá? Só teve esse candle de descanso aqui, ó. Somente esse candle. Então ao todo aqui foram 1.500 pontos, pessoal. Então foi uma pancada para cima, né? Então beleza. Então a oportunidade de comprar teria sido aqui, beleza? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, né? Aí só se realmente tiver outro tipo de estratégia, de forma de operar. Então quando o preço chegou aqui nessa região que eu marquei, que é a mínima do dia anterior, aqui tem a média de 200. Olha aqui a média de 200. O preço subiu bastante, né? Esticado, chegou esticado nessa região, né? E começou a aparecer aqui uma certa força, né, vendedora, tá? Mas nada tão assustador, né? Candles, né, que provavelmente realização de lucros nessa região. Então o preço fez um recuo até a média de 50 aqui, né? Fez um recuo, aí tentou dar sequência a esse movimento de alta. Olha esse candle aqui, candle bonito, né? Candle bonito. Porém, pessoal, a gente vê que ele já tinha dado 1.500 pontos, tá? Então ele tentou romper o topo anterior, deixou um candle com bastante pavio aqui, tá? Então eu não entraria nesse candle aqui, tá? Porque a gente tem a média de 200 aqui passando, tá? O preço está muito próximo ainda da média de 200, certo? Então eu não entraria aqui. O preço tentou romper, não conseguiu, voltou para dentro das médias aqui, onde elas ficaram flat, tá? A 200 estava passando aqui, ó. Então o preço fez o que, pessoal? Aqui uma estrutura de reversão, pessoal. Olha só, o preço subiu, caiu, subiu mais ainda, caiu e fez isso. Fez um ombro, cabeça, ombro, tá? Então fez essa figura aí em cima da média móvel de 200, tá? Então vamos ver se tem aqui uma retração de Fibo também. Se a gente utilizar a Fibo dessa mínima para essa máxima, era 61.8, tá? Até esse topo aqui era 61.8 aqui, e lá para cima aqui, ó, seria também a região de 61.8. Então houve travas aqui que não deixou o preço passar nesse momento, jogou para baixo. Aí quando ele jogou para baixo, a gente pode utilizar Fibo agora desse movimento aqui. Provavelmente ele fez aqui uma correção pelo menos no 38,2. Vamos ver aqui, topo, fundo. Que nada, chegou no 50% aqui, ó. Chegou no 50%.
tranquilamente aqui, ó, quase no 61.8, tá? Aqui os níveis, beleza? Então, nos 50% aqui, que é muito respeitado, tanto no 50 como no 61.8, ele voltou a subir, tá? Nada a se fazer aqui. Ficou em trap zone aqui entre a 200 e a média de 20 aqui, ó, a média vermelha. Atacou a média de 200, passou dela, fez um respiro, tá? Respirozinho aqui, ó, com o volume baixo, espécie de pullbackzinho aqui, e deixou esse candle, pessoal. Esse candle aqui, ele tá saindo de próximo da média móvel de 9, tá? Ele tá ativando um pivôzinho de alta. Além disso, a gente já tinha aqui esse movimento, tá? Aqui, ó, a gente já tinha esse movimento de pivô. Aí ele fez um descansozinho e explodiu. Então esse candle aqui, vamos olhar o volume. O volume dele é alto, muito alto, acima da média, tá? Esse pullbackzinho aqui, o volume confirma com um volume baixo. Então entrada na superação da máxima, stop na mínima e deixa o trade rolar. Então a gente tinha essa região em rosa aqui marcada, que era a máxima do dia anterior. Então se tu entrou aqui, tá? Tu pode projetar FIBO, beleza, mas você pode buscar como alvo essa resistência aqui. Então o preço começou a fazer um novo pullbackzinho aqui, tá? E aí a gente vê que houve o rompimento. Olha que coisa linda. É tipo uma bandeirinha, né? Tipo um pullbackzinho, tá? Então ele fez aí esse movimento. Se tu não entrou aqui, porque tem esse topo anterior, né? Então não me sinto confortável. Tem, talvez vamos ver aqui. Stop estava caro, 380 pontos. Então espera. Então o preço fez aqui uma bandeirinha e aí deixou esse candle saindo da média móvel de novo, rompendo a bandeirinha. É um candle que está com volume bem próximo aqui da média móvel, tá? É um candle bacana. Então eu entraria também aqui nesse candle, visando aqui esse topinho aqui, essa região de resistência, tá? Acredito que o stop ficaria aqui mais ou menos 220 pontos. E aí um alvo aqui, ó, 445. Pagaria 2 para 1 aqui. Então a gente tem a 9 alinhada, a média de 20, a média de 50, todas alinhadas. É um trade a favor da tendência, com regressão às médias. Um belo cenário para executar essa operação, tá? Então o preço chegou na resistência. O preço chegou aqui nessa resistência, não conseguiu passar, houve rejeição e jogou para baixo, tá? E fechou aqui, ó, tá? Fechou aqui nesse candle. Então olha só a rejeição aqui, jogou para baixo. Nada a se fazer aqui, tá, pessoal? Já era mais de 5 horas da tarde. Então nesse dia, para mim, os candle gatilho aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, poderia ter entrado. A primeira compra seria aqui embaixo, né? Nessa estrutura aqui. Depois, aqui eu não teria entrado. Nada a se fazer aqui, nada aqui também. Esse candle dava para entrar? Dava. Stop, porém caro, certo? E esse candle aqui, lindo. Aqui eu não entraria por causa da média de 200, tá? O preço já tinha segurado bastante nela. Era a região de trap zone. Nada a se fazer aqui, tá? Nada a se fazer. Quem pensou aqui em trades contra a tendência, por aqui, ó, só andou um pouco. Quem vendeu aqui, ó, andou um pouquinho, foi estopado, tá? Então não tem operação por aqui, tá? Quem vendeu aqui depois não andou, foi estopado também. Então, mas quem comprou aqui, olha o movimento. Quem comprou aqui,
Olha o movimento. Beleza, pessoal? Então a gente vê boas oportunidades a favor da tendência sempre, tá, pessoal? Operações a favor da média móvel de 9, operações aonde tem alinhamento das médias, tá bom? E é isso, tá? Vamos agora estudar o dia 19, a gente estudou o dia 19 agora. Vamos para o dia aqui 20, tá, pessoal? Vamos para o dia 20 para a gente dar continuidade ao nosso estudo, beleza? Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo. Retornando aqui agora, vamos estudar o dia 20, perfeito? Então a primeira coisa que eu sempre indico, tá, a fazer é marcar a máxima e a mínima do dia anterior. Então, se a gente vai estudar aqui o dia 20, tá, a gente usa uma faixa dessa aqui, ó, para marcar a mínima do dia 19, do dia anterior, tá? Então a mínima aqui, ó, foi aqui embaixo, tá? E a máxima foi exatamente aqui, ó, aonde o preço praticamente foi buscar, saiu aqui dessa mínima e veio para aqui. Então a gente vem aqui agora e marca essa regiãozinha que é bem relevante, tá? A gente marca assim, ó, sempre pegando o pavio, tá? Nunca um ponto exato, mas sempre pegando a mínima do pavio, a máxima do pavio e aqui o fechamento do corpo, tá? Então fica mais ou menos assim, ó, tá? Então ele veio aqui, ó, vou marcar aqui. Então marquei aqui a máxima do dia anterior. A gente dá início à nossa análise do dia 20, tá? 20 de janeiro. Então ele fez uma tendência de alta ontem, tá? No dia anterior. E hoje ele abriu em esse gapzinho de alta, tá? Um gapzinho aqui de quase 400 pontos, né? 377 pontos. Então ele abriu, né, aqui nessa região, deixou um candle aqui de conotação comprador, um candle grande, tá? Porém a gente tinha a média de 20 aqui já inclinada para baixo, a média de 9 já tinha também cruzado para baixo, tá? E a gente tinha aqui a média de 50 apenas ainda um pouco ascendente. Então o preço subiu e recuou, vindo para baixo de todas as médias móveis. Nessa região aqui é entre a média de 20 e a média de 200. Então a gente está aí dentro de uma trap zone, entendeu? É uma região onde a média de 20 está servindo como resistência e a média de 200 ela pode servir como um suporte, tá? Então o que acontece? O preço recua até a média móvel de 20, tá? Tenta passar a primeira vez, voltou, tenta de novo, furou a média, mas voltou e fechou para baixo, tá? A gente vê que é um candle de rejeição. A gente vê também que aqui tem uma retração de Fibo de 50%. Porém, pessoal, ainda não é o ideal a gente vender aqui, tá? Porque tem uma média de 200 aqui na frente, tá? Que pode fazer o preço travar facilmente, mas daria para ter talvez aqui pegado uma operação. Cada um vai julgar segundo o seu operacional, mas eu estou analisando aqui de forma ampla o que aconteceu. O preço retornou à média de 20 junto com a VWAP e fechou para baixo das médias aqui, tá? Mostrando rejeição. Olha só, a força desse pullback é um pullback com o volume baixo, tá? O volume estava caindo aqui, ó. Volume caindo,
certo? E aí veio esse candle aqui com bastante volume, tá? Rejeitando nessa região. Se for para trabalhar a favor da média de 20, aqui seria uma venda, tá? O preço caiu, chegou perto da média de 200, houve uma rejeição nesse fundo, deixando um candle com o maior volume do dia até então, tá? Então quem entrou vendido aqui já se assustou com essa força desses dos comprados. O preço tenta romper a média de 20, tá? Então aqui, olha só, quem vendeu aqui se assustou com esse candle, perfeito? Quem vendeu aqui se assustou com esse candle, tá? Colocou o stop aqui em cima, digamos aqui, tá? Até então ele não foi stopado. Quem comprou nesse candle aqui achando que tá via price action, por exemplo, é uma regiãozinha de suporte, falhou fundo aqui, é um candle bonito de força compradora, foi lá em cima, mas como a gente está em um movimento de baixa alinhado com a média de 20, o preço foi até aqui, mas os vendedores não permitiram e empurraram o preço para baixo, tá? Não permitiram que o preço subisse, tá? E fechou com essa baita dessa rejeição na média móvel de 20, tá? Então a gente tem mais uma confirmação de que os vendedores eles estão mais fortes do que os compradores. Então poderia ter vendido na mínima desse candle? Poderia sim. Tem um alto volume alinhado com a média de 20, com a média de 50, a média de 9, tá? O único detalhe aqui seria a média de 200, que muitas das vezes ela vai travar o preço. Porém, pessoal, isso não é regra, tá? Isso não é uma lei que o preço não passa da média de 200. Isso o preço passa sim, tá? Porém, muitas das vezes o preço trava nela com bastante facilidade. Mas aqui a força vendedora estava muito mais forte e o preço explodiu para baixo. Olha só a força desse candle. Olha só o candle que rompe a média de 200. Olha o terceiro candle. Olha o quarto candle. Olha aqui o quinto. Então ele deu um belo movimento de baixa. Então quem pegou uma operação aqui, quem executou uma venda aqui e viu a formação de um pivô de baixa, era só projetar alvos desse fundo para desse topo para esse fundo e jogar para baixo, tá? Então ficaria mais ou menos dessa forma. Aqui seria o primeiro alvo e o alvo de 100% foi cravado. O melhor alvo de buscar é o alvo de 100%. Então aqui teria pago 800 pontos nessa venda, perfeito? Então pessoal, o preço chegou nessa regiãozinha de fundo anterior aqui e parou de cair, tá? Como também a gente tinha esse movimento de alta aqui, a gente poderia ter puxado uma fibra para ver, né? Olha só, retração aqui de 50%, média de 200, mas o preço passou, retração de 61, o preço não quis saber e passou, tá? Então entregou um belo movimento. E quando você vê o preço de se distanciar muito da média móvel de 9 períodos, como você está vendo nesse ponto aqui, tomando uma aguinha, a gente vê que esse candle ele começa a absorver rejeição, alto volume. Então você não vai vender, se você não vendeu lá em cima, não venda no meio por aqui não, tá? Então ele começa a parar de cair e ficou aqui segurando um pouco, tocou na média de 9, jogou para baixo, renovou o fundo, os comprados defendem, começa a querer subir, engolfou o candle anterior, né? Veio para a média de 9, de 20, houve um baita candle aqui, ó,
quem vendeu nesse candle stop aqui foi stopado. Por quê? Acreditando numa tendência de baixa, mas o preço travou. Vamos ver se essa região aqui é relevante, tá? Bora ver aqui para trás. Olha só, é uma região apenas desse fundo anterior aqui, tá? Fundo anterior aqui. Então, o preço segurou aqui. Então, quando você entra numa operação, mesmo que ela esteja com muitas confluências, alinhada realmente, não tenha nenhum erro técnico nem psicológico, pode ainda dar errado, porque o mercado é assim, beleza? Então, ele começou a parar de cair aqui e deixou aqui basicamente um ombro, cabeça a ombro. Se a gente desenhar, olha só, vamos colocar aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, invertido, tá? E aí ele começou a subir. Quando ele começou esse cenário aqui, pessoal, eu não faço operações, tá? Eu não faço nenhum tipo de operação, porque as melhores operações elas são alinhadas pelas médias móveis, tá? As melhores, não apenas as melhores, mas as mais seguras, tá? Então o preço, quem comprou aqui estava comprando, acreditando numa reversão, comprando contra a tendência. Então o preço subiu, rompeu a média móvel de 20, retornou na média móvel de 20 e deixou esse candle aqui. Então muita gente já compra aqui, tá? Porém a gente tá na cara da média de 50, na média de 20, 200, tá? Pode comprar? Pode, tá? Vai depender do seu operacional, mas eu não compraria. Então o preço bateu na média de 200 e de 50 na VWAP, não conseguiu passar, tentou, vem testar a média de 20 novamente, tá? Testou a média de 20, deixou esse padrão de candle aqui, basicamente um engolfo, né? A força compradora engolfando a vendedora, volume baixo, nada a se fazer, regiãozinha de trade zone, o preço está entre a 20 e a média de 50 e de 200. O preço consegue romper, ufa, que bom, rompeu. Será que agora ele vai dar sequência? Será? Não. Fez o rompimento. Provavelmente aqui tem uma retração de Fibonacci. Fundo topo. Retração de 61.8. O preço até passou um pouquinho, mas veio para baixo com força. Tem aqui, ó, uma região de troca de polaridade. E aí caberia uma venda aqui? Tem gente que vende, eu não venderia, tá? Tô vendo agora um cenário bem feio, tá? O preço veio para baixo novamente, caiu aí uns 700 pontos, tá? Então as médias já ficaram flat, nada a se fazer, totalmente lateralizado. Aqui a gente vê uma LTA, o preço segurou 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques aqui. O preço segurou, a média de 200 estava aqui, ó, atrapalhando. E aí veio aqui fechar e fechou aqui. Então perceba que aqui não tem operações, tá? Quem tenta operar dentro disso aqui, se ganha dinheiro é porque realmente é especialista e é um trade especialista nisso aqui, tá? Numa lateralidade, nesse tipo de cenário, beleza?
Então a gente vai estar estudando e a gente vai percebendo que não compensa a gente operar, a gente está arriscando o nosso dinheiro em lateralidades estreitas, tá? Em regiões de trap zone, entre uma média, duas médias fortes, que é a média de 20 e a média de 200. Então, se fosse trabalhar aqui com regiões e fazer alguma operação, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Para mim, se tivesse trabalhado aqui numa operação, poderia ter vendido nesse candle, tá? Porque aqui estava a média de 200, tinha um certo espaço para você finalizar a sua venda nessa média de 200. Esse candle aqui confirmou a força vendedora superior à compradora, então ainda tinha um certo espaço também para a média de 200, onde você poderia, caso houvesse uma rejeição nessa região, trazer seu stop para o 0 a 0 aqui, e se acontecesse o que aconteceu, do preço passar reto, você buscar aqui embaixo o alvo de 100% desse pivô aqui, ó, desse pivô aqui. Então você projetaria, ia dar mais ou menos aqui. Então, duas oportunidades aqui de ter trabalhado aqui. Eu não compraria, não faria operação aqui. Quando o preço veio aqui nessa região e rejeitou, talvez poderia pegar uma venda, mas bem arriscada, mas eu não faria. E basicamente foi isso, tá? Basicamente aí foi o que aconteceu. Bora para o próximo dia, dia 23 de janeiro. A pessoa vai ficando um pouco cansada, tá, pessoal? Porque o gráfico cansa bastante os olhos, mas a gente tem que perseverar, tá? Tem que perseverar. Aqui, olha só, a abertura foi aqui, então aqui é a máxima. Vamos baixar um pouquinho aqui, ó. E a mínima foi aqui embaixo, tá? Então tá marcado. O preço, vou tomar uma aguinha aqui. Então a gente vê que o preço ficou aqui lateral, né? Nesse dia anterior que a gente acabou de estudar. Olha isso, lateralidade, e ele abriu dentro dessa lateralidade. Ele abriu aqui, ó. Ele abriu exatamente aqui, nesse candle. Então eu não faria nada. Perfeito. Olha só, essa resistênciazinha aqui, ó. Ele tocou, caiu. Veio buscar onde? A mínima. Mínima do dia. Então a região da mínima é importante. Então a gente já tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí teve o que? 7, o sétimo toque aí nessa região. Então a gente sabe que era uma região forte. O que a gente precisa era de um gatilho forte para a gente poder comprar. Então a gente tinha aqui, a gente teve um certo volume nesses dois primeiros candles do dia. Depois o preço foi caindo e o volume ficou fraquinho também, volume baixo, tá? Volume baixo, né, nesse candle aqui. E aí veio esse candle aqui, tá? Saindo dessa zona de pressão compradora. É um candle grande que engolfou 1, 2, 3, 4, 5 candles anteriores. É um candle que deixou um volume maior também do que o volume dos candles anteriores. Então, pessoal, eu não consideraria relevante as médias nesse momento. Poderia deixar o gráfico até assim, ó, limpo. Então tu poderia ter batido uma compra nessa máxima aqui, tá? Compra aqui.
por aqui com stop loss aqui, ó, stop loss aqui, e teu alvo, pessoal, o alvo dessa operação aqui tem 2 pontos. Tu poderia buscar esse primeiro topo aqui, a máxima do dia no momento, tá? Ou tu poderia buscar lá em cima a máxima do dia anterior, que é relevante também. Então, olha só, vamos analisar aqui. Seria uma entrada com stop de 276 pontos. Se tu quisesse buscar esse alvo mais conservador, daria 450 pontos. Mas se tu quisesse um alvo realmente lá em cima, digamos que tu coloca aqui um pouco antes para buscar os 1000 pontos, então teria pago aí os 1000 pontos reto, tá? Então teria pagado aí uma bela operação, só porque você sabe que a mínima do dia anterior é importante. Uma região com vários toques assim, ela é importante. Você espera um gatilho forte, um candle grande, um candle forte com um volume acima da média, que é um volume maior do que o volume dos candles anteriores, um candle que se destaca, um candle bonito, e aí você faz 1000 pontos desse jeito. Então o preço passou reto desse ponto aqui, tá? Tu tava comprando na mínima aí do dia praticamente, o preço explodiu, tá? Chegou nessa máxima aqui, chegou nessa máxima, ele deixa um doji, tá? E aí tenta subir e volta para baixo aqui, tá? A gente já consegue até enxergar aqui uma falha de topo, né? Tentou aqui e perdeu o fundo anterior, deixando um topo duplo, né? Então topo duplo numa região de resistência, só que essa resistência aqui, olha, vamos ver aqui uma coisa, é uma resistênciazinha que tinha 2 toques aqui, tá? Aqui, ó, tinha até um terceiro toque aqui, ó, nesse ponto. Então poderia pensar em vender também aqui, tá, pessoal? Mas como eu tô dizendo, aqui embaixo estava mais seguro do que vender aqui. Então se tu fez essa operação aqui e fez 1000 pontos, pode desligar o computador e descansar, fazer qualquer outra coisa, não precisa estar mais operando. Mas quem não pegou, poxa, vamos colocar aqui só as médias novamente. Então as médias aqui elas estão irrelevantes, né? Então o preço começou, esse candle ficou muito bonito para vender, tá? O preço caiu e veio buscar a mínima do dia aqui, ó. Chegou na mínima do dia, olha pessoal, vou tirar as médias, realmente elas estão irrelevantes. Chegou na mínima do dia aqui, tá? Vou tomar uma aguinha aqui para poder hidratar a voz, hidratar a garganta. Candle de rejeição, tá? É um candle gatilho? Não, eu não considero um candle gatilho, porque apesar de estar numa região importante, os vendidos aqui conseguiram fechar na metade, né, praticamente. Então o corpo ficou muito grande, tá? Tinha alto volume, muito volume muito alto mesmo. Aqui nada. E esse candle aqui, ele tá na média, tá com o volume na média, saindo dessa região, né, confirmando esse candle. Então ele confirmando esse candle, tá, a gente poderia novamente executar uma compra nesse candle aqui, ó, tá? Poderia ficar um stop aqui na mínima dele, stop de 300 pontos, bateu no primeiro alvo, depois cravou o alvo aqui de 612 pontos. Então teria sido uma boa operação de novo aqui, tá?
preço chegou na região de topo, para de subir, começa a cair de novo e fecha aqui embaixo, né? Então nessa queda que teve a partir desse momento aqui, a partir de 1 hora da tarde, né, a gente vê que os candles são pequenos, tá? Volume baixo. Dá para operar? Dá nas extremidades. Se a gente colocar as médias, olha como essas médias estão aqui nesse dia, tá? Flats. Então, vamos lá. Melhores operações, oportunidades desse dia seria comprar, né, através da rejeição em suporte, tá? E rejeição em resistência. Aqui, ó. Aqui seria a primeira oportunidade de comprar, tá bom? Aqui poderia ter batido venda, beleza? A gente tem um candle grande, né? Esse candle, ele está rompendo a média de 9 com muita força. Vamos olhar o volume. Volume na média, alto, tá? Já ameaçando perder esse fundo aqui. É uma falha de estrutura, uma falha de pivô de alta, beleza? Lembrando, a gente está dentro de uma lateralidade, então poderia ter pegado uma venda nesse candle sim e buscado o fundo anterior. Depois a gente poderia ter pegado uma compra nesse candlezinho aqui, com referência nesse candle também, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar como se fosse um padrão, porque houve uma rejeição forte nesse e esse daqui confirmou. Se a gente observar aqui, ó, então a gente tem uma confirmação do volume, porque o volume desse primeiro candle foi alto, foi um volume alto, então poderia ter comprado aqui e surfado esse movimento, tá? E aqui eu não vejo mais oportunidade, tá, pessoal? Já volume baixo, candles pequenos, dentro das médias aqui, caiu, mas eu não pegaria nenhuma oportunidade nisso aqui não, tá bom? Então, pessoal, é muito importante a gente estudar o gráfico, a gente analisar, para que a gente possa melhorar a nossa leitura cada dia mais. Deixa eu ver quantos minutos já vai essa aula aqui. 42 minutos, dá tempo de fazer mais um estudo aqui. Então, primeira coisa agora, vamos estudar o dia 24, tá? Estudamos aqui o dia 23, agora bora para o dia 24, aonde é a mínima do dia 23, tá, pessoal? Olha só, o preço abriu aqui, caiu, voltou, a mínima tá aqui, ó, quer dizer, perdão, pessoal, a mínima fechou aqui embaixo, então a gente tem, tá? Vamos só esticar um pouquinho aqui, ó. É isso mesmo. Aqui está a mínima do dia. A gente pode estreitar um pouquinho aqui. Pronto, mínima marcada. A máxima está aqui. Olha aqui, ó. E a gente teve uma abertura abaixo dessa mínima. Aí a gente observa o seguinte: o preço abriu com esse gap de baixa de 310 pontos, aonde ele poderia ter dado sequência a essa tendênciazinha de baixa que ele já vinha fazendo. Ele poderia ter feito isso aqui. Só que quando ele chegou aqui nessa região rompida e na média de 20, ele passou direto. Ele passou direto, olha só. Candles positivos, a força compradora aqui foi muito forte. Então não tem oportunidade de comprar aqui. Por mais que o preço subiu, eu não tenho
uma estratégia para esse tipo de cenário. Então não dá para entrar em todo tipo de cenário. Eu entro naquilo que está dentro do meu operacional, dentro das minhas estratégias. Entendeu? Então aqui eu não tenho estratégia para isso aqui. Tá? Que acontece de vez em quando o preço fazer essas coisas. Mas ele não fez nenhum pullback. Não tinha aqui nenhum suporte relevante. Olha só. Não tinha nenhum suporte relevante. Ele simplesmente abriu, fechou o gap, passou das médias aqui como se não existisse médias, passou da 200, ainda afastou-se bastante, veio até nesse ponto, chegou aqui, cansou, tá? Talvez aqui tenha alguma retração de Fibo. Tem aqui assim, mas não vejo que está muito relevante não. E aí o preço deixa aqui uma rejeiçãozinha e aparece os primeiros, né? Não o primeiro teve candle negativo aqui, mas candles relevantes na ponta vendedora. E jogou o preço lá para baixo, para a média de 20. Ainda passou um pouco da média de 20. E aí se a gente puxar uma FIBO desse movimento, a gente tem o preço parando aqui na retração de 61.8. E também próximo a essa região rosa aí, que é a região de mínima do dia anterior. Vamos analisar esse candle aqui. Olha só. A gente vê que o volume, olha só, o preço começou o pullback. Tá? Vou colocar uma setinha aqui. Isso aqui foi o pullback, certo? E aqui a gente tem o maior pico, né? Que foi, vamos ver aqui, foi nesse candle. A partir daqui, o preço começou a cair e o volume fez o que? O volume começou a cair também. Então é um pullback saudável, apesar de ter sido profundo. Mas a gente tem aqui a retração de 61.8. E quando o preço ele chegou, vamos tirar aqui as médias. Quando o preço chegou aqui na retração de 61.8, o que aconteceu? Região de ouro, essa aqui, ó. Quando o preço chegou aí nessa região, deixou esse candlezinho com um volume lindo, um volume alto, um volume maior do que os anteriores. E a gente vê que o stop, vamos ver o stop aqui. Stop aqui de 240 pontos. Então, se tu compra aqui na máxima desse candle e busca como alvo o topo anterior, tu pegaria 796 pontos fácil aqui, rápido. Entendeu? Por quê? Porque aqui temos uma retração de 61.8, beleza? Temos um pullback com o volume caindo, tá? Temos um movimento forte de compra aqui, tá? Beleza? Temos aqui um candle de conotação compradora, por mais que seja pequenininho, né? Não é tão grande, mas com alto volume, tá? Então a gente poderia cogitar uma compra nesse candle sim. E vamos ver só a média de 50, como é que ela tá. A média de 50 tá assim, média de 20. Pronto, a média de 20 está inclinada para cima, tá? Então o cenário favorecia ter pegado uma compra aqui e saído aqui em cima. Quando o preço chegou aqui, renovou um topo, jogou para baixo novamente, tá? E aí quando ele jogou para baixo novamente, a gente observa que essa queda que teve aqui teve
um pullback forte, né? Uns candles grandes, forte, e a gente já vê que a gente está em uma lateralidade. É isso mesmo, a gente está numa lateralidade, então o risco aqui seria muito maior. Então o preço ficou aqui, ó, trabalhando entre as médias móveis, tá? E veio aqui 4 horas da tarde, né? Não tinha nada a se fazer, nada. Aí a partir daqui 4 e 5 começou a subir. Mas dá para pegar a compra aqui? Não. Estou dentro de uma lateralidade, o preço pode retornar na minha cara a qualquer momento aqui. Então não tem como você saber que o preço vai fazer um movimento bonito desse, rápido, assim, grande. Então o preço veio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles, um negativo no meio aqui. E ele parou aqui nessa região em rosa. Que região é essa? Máximo do dia anterior que eu marquei para vocês. E fechou aqui, tá? Fechou aqui. Então, no dia aqui, para mim, tá? Para mim, teve apenas uma oportunidade, que teria sido exatamente aqui, por causa da retração de Fibonacci, média móvel de 20 estava apontando para cima, pullback com volume caindo, movimento prévio forte, então daria para ter pegado essa compra, mesmo assim ainda um pouco arriscada, tá? Mas teria pego essa oportunidade. Beleza, pessoal? Então vamos estudar, focar na leitura do gráfico aí, que a gente vai conseguindo aí melhorar nossa análise cada vez mais. Então quando a gente vai operar o dia seguinte, a gente já marca a mínima do dia anterior, tá? Máxima. Onde foi a máxima do dia? Aqui em cima, né? Perfeito. Olha só, abriu em gap de baixa, dia 25, na média móvel de 50, jogou lá em cima na máxima do dia e foi rejeitado, tá? Então, para quem tem experiência, já pegaria uma venda nesse candle, alto volume, alta rejeição, o preço veio caindo aqui meio fraco, tá? Tentou subir, voltou e fechou para baixo novamente, confirmando força vendedora superior à força compradora. Fez um pequeno candle aqui de repique, e esse candle aqui, ó, esse candle aqui saindo da média móvel de 20, fechando abaixo de todas as médias, mais uma vez confirmando esses candles de rejeição aqui, essas estrelas cadentes, tá? Confirmando força superior, força vendedora superior à vendedora, força vendedora superior à força compradora. Então a gente vê quem está mais forte, os comprados ou os vendidos. Os vendidos estão aqui sendo mais fortes do que os comprados, e aí o preço rasga para baixo, passa da média móvel de 200 novamente reto, tá? Reto, e veio parar aqui embaixo, entregou logo aí mais ou menos 1.200 pontos, tá, pessoal? Então, se a gente puxar uma fibra aqui, olha só, a gente teve uma tendência de alta no dia anterior e o preço parou ali, né? Então, ó, olha só, se a gente vir aqui puxar uma fibra desse fundo lá para cima, provavelmente o preço parou de cair exatamente numa retração aqui de Fibonacci, tá? Então a gente pega uma fibra, topo, fundo, olha que coisa linda, realmente Fibonacci é incrível. Então o preço segurou aqui, primeiro ele parou aqui na retração de 61.8, chegou esticado na retração de 61.8 e deixou esse candle de conotação compradora, tá? Porém com o volume baixo, o volume não estava muito alto, então acho que o melhor aqui não seria ainda comprar, mas já aqui, ó, tinha 2 toques aqui nesse ponto,
Tinha um toque, na verdade, 2 toques. Então era bom esperar um terceiro toque aqui para poder comprar. Então o preço ainda foi até a média móvel de 20, né? Ficou lateralizado e caiu. Quando caiu, tentou romper o 61.8, né? Tentou romper essa região aqui. Eita, desculpa, vamos lá tirar o imã. Tentou romper colocar vermelho. Tentou romper o fundo, que seria o terceiro toque, tá? E aí, já nesse candle deixou uma baita de uma rejeição. Nesse outro candle aqui, a gente vê que o preço veio aqui embaixo, voltou e fechou positivo. Pessoal, olha o volume desse candle. 3 toques, era um suporte com 3 toques e uma retração de 61.8, tá? Então, compra na superação da máxima desse candle, stop na mínima e deixa o trade rolar para ver o que acontece, tá? Que tem contexto, tem candle forte, tem volume forte. Pessoal, explodiu. Olha o que aconteceu, foi o melhor movimento do dia, tá? Chegou aqui, olha só, seria um stop aqui de 399 pontos, seria um stop grande, tá, pessoal? Mas olha isso, chegou a pagar 2.165 pontos. Isso é muita coisa, pessoal. A gente nem precisa pegar tanto ponto desse jeito. Só que digamos que você não conseguiu pegar aqui, tá? Por causa que o stop estava muito caro nesse candle. Olha só o que aconteceu. A gente vê que o preço, ele tinha um topinho aqui, ó. Ele tinha esse topinho aqui. E aí ele bateu nesse topinho, voltou na média aqui e fechou com esse martelinho. Só que, poxa, você ainda fica pensando, o volume foi baixo, não vou entrar. Aí ele forma esse candle. Quando ele forma esse candle, olha o volume. Compra aqui com stop na mínima dele. Então tu poderia ter pegado uma compra aqui com stop aqui, ó. Stop menor, né? Menos de 300 pontos. E teria pegado aí aqui uns 700 pontos mais ou menos. Então o preço explodiu na alta, tá, pessoal? Então eu chamo a sua atenção para essas zonas, regiões, porque quando a gente começa a identificar regiões que é o que eu acabei de marcar aqui. Por que eu marquei essa região aqui? Porque, pessoal, se a gente puxar ela para aqui, ó, tinha um fundo aqui, primeiro toque. Na verdade, a gente pode até considerar esse aqui também. Então a gente tinha aqui, ó, a gente tinha aqui 1, 2, tá? Aí aqui segurou um pouco, 3, 4, 5, vários toques nessa região. Então uma compra aí nessa região você teria colocado muito dinheiro no bolso. Então sempre preste atenção nisso. Além de um suporte, a gente tinha a retração de 61.8 que fez o preço explodir na alta, tá? Então quando ele rompeu esse topo, quem usa Fibo, ou se você não usa, era bom você começar a usar. Você poderia ver aonde o preço poderia ir buscar, tá? Então aqui seria um alvo bem macro, né? Um alvo grande, né? Então ele cravou o primeiro alvo e cravou o alvo de 100%, que eu sempre digo que os alvos de 100% tem sempre bastante chance de ser alcançado. Então a gente vê que o preço cravou o alvo, né? Lá de 100%. Então depois de ele ter dado todo esse movimento de alta, ele recua até a média de 9, de 20, começa a subir, o volume muito baixo, nada a se fazer, nada, tá? Aqui ele ele vai subindo aos pouquinhos, né? Aí aqui já é 4 horas da tarde,
tá? Ele deixa um candle mais forte, com alto volume, ameaçando romper esse topo anterior. Porém, lembrando que a gente já subiu mais de 2.000 pontos. E aí ele faz esse candle nesse topo. Olha só isso. Ele rompe esse topo e recua, faz um pullback na média de 9, com troca de polaridade desse topinho também aqui, ó. Desculpa, vamos lá. Aqui, ó. Então, o preço é perfeito, né? Então, olha só, deixa eu apagar aqui agora. Esse candlezinho aqui, compra na superação da máxima, stop na mínima, deixa o trade rolar. Então ainda tinha o alvo de 100% para ele vir buscar. Então se tu entrou ali e tinha projetado esse alvo aqui, olha só, aqui foi o alvo de 61.8 que foi cravado. Tinha ainda o alvo de 100% para ser cravado, tá? Então o preço, ele seria um stop aqui. Seria um stop de 160 pontos. Ele foi subindo, e aqui, pessoal, foi o fechamento, tá? Então já era, também o horário aqui já era 4 e pouca, né? Então tu poderia ter até fechado aqui com 300 pontos, tá? Ou fechado no 0 a 0. Então foi isso que aconteceu, tá? Então poderia ter pegado essas operações aí na ponta compradora, tá? Nesse dia. Mas melhores oportunidades aqui teria sido. Bora ver. Recapitulando, aqui foi um ponto de venda, tá? Aqui nesse candle, ponto de venda também. Aqui também, acreditando nesse movimento de baixa que ele ia entregar. Aqui eu não teria entrado. Aqui foi belíssimo, tá? Porém o stop estava alto. E aqui, pessoal, nesses dois candles aqui, você poderia ter conseguido pegar uma compra, acreditando num movimento de alta. Aqui, ó, já estaria no final da tarde, tá? Então, basicamente foi isso que daria para ter pego nesse dia. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já está com mais de 1 hora de aula aí, de estudo, tá? Os olhos já estão cansados, mas a gente não pode parar de estudar. É assim que vamos estudando e vamos melhorando cada dia mais as nossas análises, beleza? Se você gostou, curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu!